Este canal não faz, vamos dizer assim, uma cobertura chapa branca, do tipo, criticamos somente quem é do nosso lado oposto, quem não está com a gente. Então só criticamos os petistas, os bolsonaristas, etc, etc. Não, não. Aqui nesse canal, a crítica, quando ela tem que ser feita para os nossos, ela vai ser feita. Até porque a autocrítica é um momento de crescimento. E eu vejo alguns companheiros meio que revoltados com relação a alguns posicionamentos críticos, relacionados inclusive à questão aí de algumas votações em que nós tivemos deputados votando a favor da MP da Liberdade Econômica, por exemplo. E aí eu fico pensando comigo assim, peraí, a gente, se fosse um deputado do PT que fizesse isso, o que nós faríamos? Nós iríamos criticar, né? Então se alguém do nosso lado fez isso, por que eu não vou criticar? Ah, mas isso é uma crítica interna. Não, não, não. Quando se trata de uma votação na Câmara dos Deputados, isso não é uma votação interna. Isso é uma votação que influencia toda a sociedade, todo o Brasil. Portanto, membros do PDT ou não, têm o direito de reclamar, sim, desse parlamentar. Tem o direito de se posicionar, sim. Ah, mas você pode só criticar o PDT quem é filiado. Sim, eu concordo que quem é filiado tem muito mais peso na sua crítica. Mas não é porque não é filiado que a pessoa que está nos criticando seja nosso inimigo por fazer a crítica. Muito pelo contrário, nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que não são filiadas, mas que também merecem ser respeitadas no seu exercício de opinião. Então, eu concordo que fazer a lacração com o PDT, quem não é PDT, ok, eu concordo. Agora, as pessoas emitirem opiniões sobre algo que é de caráter público, portanto, as votações são de caráter público, elas têm total direito de exercer a sua crítica e dizer, enquanto até inclusive do campo progressista, que não concordam com votação a favor da MP da Liberdade Econômica. É um direito delas. E ficarmos tampando só com a peneira não é o caminho ideal para o crescimento do partido. Portanto, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade e de autocrítica. Porque não adianta simplesmente apontar a crítica para o outro, apontar para este e aquele e não olhar para si. Quem aponta o dedo para os outros tem 3 dedos apontados para si. E, portanto, é necessário que quando a gente faça a crítica ao outro, que a gente respeite também o outro. E quando o outro nos critica e nos aponte, que a gente tenha a humildade de ouvir. Porque talvez o que falta nesse país não é só simplesmente a capacidade de fala, não é só a capacidade de indignação, mas também a capacidade de ouvir as pessoas, de sentar com elas e respeitar elas. Agora, se a gente continuar nesse caminho de criticar o outro e estancar o que é do nosso lado, a gente vai estar fazendo a mesma política de sempre. E esse canal e esse que vos fala não tem compromisso com isso. Sou filiado ao PDT, tenho muito orgulho do meu partido, tem muita gente do partido que eu respeito, mas tem muita gente que não está no PDT que eu respeito também. Portanto, eu não sou desses fundamentalistas que só sabem enxergar os inimigos, entre aspas, como pessoas que de fato estão contra mim. Eu acho que todos podem pensar de uma maneira diferente, mas todos podem ter um rumo igual, no sentido de que se estamos no campo progressista, vamos ser um pouquinho mais humildes em tentar entender a posição do outro. Não significa que eu tenha que caminhar com ele ou concordar com ele. É claro que não. Se eu concordasse com as ideias do PT, eu estaria no PT ou do PSB, enfim. Agora, eu quero dizer que eu tenho direito, sim, de expor a minha inconformidade com relação às votações ou a alguns parlamentares que, a meu ver, não estão representando o trabalhismo. É um direito meu. E é um direito, sim, dos apoiadores que, na hora da campanha, forem importantes para colocar Ciro Gomes em terceiro lugar nas eleições de 2018, que esse eleitor sim tem o direito também de se posicionar criticamente, desde que ele faça com respeito, desde que sua crítica não seja imatura. Eu acho que é muito importante que a gente respeite a crítica de fora. Até porque se a gente critica o outro que não aceita fazer autocrítica, a gente é que tem que começar a fazer esse processo. Senão a gente vai reproduzir o mesmo de sempre. O que a classe
trabalhadora está cansada da classe política é exatamente essa capacidade de enxergar no outro seus defeitos, mas a incapacidade de reparar os seus erros e de reconhecer que é preciso fazer um novo caminho. E um novo caminho não se basta fazer só com palavras bonitas ou simplesmente com programas mirabolantes. Basta a gente ter um pouquinho de senso lógico, de senso da realidade e, acima de tudo, um pouquinho de humildade, que não faz mal a absolutamente ninguém.